Fala aí galera, beleza? Aqui é o Xiaowei, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui com mais um videozinho diretamente da China pra vocês. Bom galera, mais um vídeo aqui pro canal. Eu gostaria de estar trazendo um conteúdo que eu acho que é interessante, né? Eu tenho visto bastante vídeos daquele canal Três Continentes, né? Aliás, é um quadro do programa do Maurício Meirelles, onde ele traz os convidados de vários países. E aquele Paulo, né, que é o chinês, muito famoso aí no Brasil, ele participa bastante, cara. E a galera critica ele muito no Brasil, dizendo que ele é muito patriota, né? Na verdade, o pessoal tem essa ideia de que o Paulo é extremamente patriota, sem saber de fato como são os chineses, né? Se eles são um povo patriota, né? Muita gente fala que a galera aqui é doutrinada a ser patriota, sim. Mas eu gostaria de propor uma reflexão para vocês, como brasileiro, né? Eu moro aqui na China há mais de 2 anos, tá? Agora eu faço faculdade aqui. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Então, se você é novo aqui no canal, sempre lembrando, se inscreva, deixe seu like, porque isso daí me ajuda, me incentiva bastante a continuar trazendo mais e mais conteúdos para o YouTube. Então a pergunta que cabe ser feita é: será que o Paulo chinês, ele é extremamente patriota, o cara mais patriota do mundo, ou de fato todos os chineses são assim, né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você primeiro, tá? O que você acha? Ele é o cara mais patriota do mundo, ou isso é da natureza dos chineses? E como brasileiro, eu vou dar a resposta para vocês. Não só dar, mas eu vou mostrar, eu vou desenhar para vocês, tá? Eu vou dar o caminho para vocês verem que aquilo que eu tô falando é isso mesmo, tá? Não é apenas a minha opinião. E de fato, os chineses, eles são muito patriotas. Não é apenas o caso do Paulo, tá? Do Paulo chinês, que ele é um cara extremamente patriota, como vocês falam, o cara mais patriota do mundo. Mas ele é apenas um dos muitos chineses que são extremamente patriotas. E o povo aqui, ele é muito patriota de fato. Eu colocaria aí que, sei lá, os chineses, eles estão num nível de patriotismo tão grande quanto ou até mais do que os americanos, para vocês terem uma ideia. Então aqui na China é muito comum mesmo, a galera coloca a bandeirinha da China em tudo, nos carros, sabe? Tipo, coloca aquele pingente assim no carro, com a bandeirinha, enfim. Eles têm muito orgulho do país deles. E não é uma questão de idolatria, de doutrinação, principalmente, né? Que a galera fala muito que os chineses são doutrinados a serem assim. Então eu vejo que é muito mais uma questão de orgulho nacional daquilo que a China se tornou, tá? Então você pega aí o histórico da China, né, o que ela era no passado e o que ela se tornou hoje, a segunda maior economia do mundo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo agora na faculdade, olha só o tanto de bicicleta, enfim, a estrutura aqui do campus. É uma faculdade qualquer daqui da China, tá? E, cara, é impressionante assim o nível de desenvolvimento econômico, social. Então, é óbvio que isso faz com que as pessoas sejam patriotas. Se o Brasil fosse assim, se você visse as mudanças, né, a transformação social, independente do modelo político que a gente tenha, tá? Se o Brasil fosse a mil maravilha durante o governo Lula, Dilma, enfim, se a esquerda tivesse feito no Brasil o que a galera fez aqui na China, você pode ter certeza que os brasileiros também seriam extremamente conformados com a situação política, enfim. A gente seria extremamente patriota, da mesma forma, né? Mas como o Brasil é um caos, a gente, e eu me incluo nessa, eu fico extremamente revoltado também com a situação do país. Então os chineses, eles não veem tantos problemas assim, de fato. Claro, a China tem problemas, eu não estou falando aqui que, nossa, tudo aqui na China é uma maravilha, a China é o paraíso do mundo, não. Então eu até vejo muita gente comentando: ah, mas se a China é tudo isso, por que o cara veio pra cá, né? Por que esse cara tá aqui? Bom, a resposta para isso é óbvia. Por que eu tô aqui na China, por exemplo? Significa que minha vida no Brasil era uma porcaria, que, enfim, eu passava fome? Não. Eu tinha um emprego excelente no Brasil, eu trabalhava como programador para uma cantora famosa, inclusive, e eu ganhava bem. Então, tipo, cara, eu poderia muito bem ter ficado no Brasil e estaria tranquilo. A questão é, eu quis vir pra cá
porque eu tenho interesses aqui na China, enfim, eu estou aprendendo agora o idioma, então você tem que analisar o contexto, né? O Paulo, no caso, ele é um empresário no Brasil, a família dele foi para o Brasil, pelo que eu vi a história dele. Então os pais dele foram para o Brasil para trabalhar, para ganhar dinheiro, e ele decidiu também continuar no Brasil, dar sequência aí à história dos pais dele, né? Então é muito comum, é claro, a China do passado era outra coisa, tá? Então a galera foi para o Brasil na época lá porque a China era pobre, enfim. A concorrência também, né? Porque é muita gente aqui. Então é claro, um país que tem tanta gente assim, mesmo que tenha muita oportunidade, acaba tendo muita competição. Vale mais a pena você ir para fora do país às vezes para ganhar dinheiro, como no caso do Brasil, que é um país que, por mais que tenha muita coisa errada, muita burocracia, enfim, mas os chineses eles acabam conseguindo se sobressair, né, em relação à competição contra o brasileiro, digamos assim, o brasileiro que tá vendendo lá na 25 de março, digamos assim, o cara compra de um terceiro, enfim, e aí o preço dele fica mais alto do que o que o chinês consegue fazer, né? Porque o chinês ele tem um contato direto, enfim, aqui na China, então é assim que funciona, né? Muita gente vai para fora porque eles veem oportunidades nesses mercados, como o mercado brasileiro. Mas isso não significa que a vida deles na China era pobreza, era miséria, tá? Então a gente parte por esse princípio. Não significa que a galera que vai para fora precisa ir porque o cara tá passando necessidade, tá? E a China é um país que garante para sua população, para a vasta maioria da população, uma qualidade de vida boa, sim, tá? Vocês podem ter esse preconceito todo aí de achar que a China é muito pobre ainda, enfim, mas inclusive a pobreza total aqui na China, aquela pobreza que a gente chama, eu esqueci o termo agora, mas enfim, uma pobreza extrema, né, digamos, ela foi erradicada aqui da China. Você não vê isso, tá? Você pode ir no campo, que nem eu já fui em inúmeros vídeos aí no canal para mostrar para vocês. Cara, você não vê a galera passando fome, você não vê morador de rua aqui na China. Eu tenho, enfim, mais de 100 vídeos aí no canal. Vocês podem ver todos os meus vídeos. Vocês não vão ver uma pessoa na rua aqui. E não é porque eu tô filmando aquilo que eu quero, não, tá? Novamente, eu mostrei o campo, eu mostrei tudo aqui na China. Eu não tenho por que ficar escondendo nada, eu não tô aqui por causa de ninguém, por causa de governo. Eu tenho vídeos aqui até ironizando essas questões aí. O último vídeo, por exemplo, eu faço uma ironia com isso. A galera fala tanto que o governo chinês ele persegue, se eu não posso falar nada, né? Vocês falam aí que eu não posso falar nada, porque se eu falar alguma coisa, eu tô ferrado. O governo vai me perseguir. O Paulo, não, ele fala aquilo que o governo quer. Ele não pode falar o que ele quer porque, coitado dele, né? Ele vai ser perseguido. Mas a galera não vê que, por exemplo, no meu último vídeo aí do canal, eu tô ironizando o fato de que, por exemplo, eu coloquei a bandeira da Apple ali e a bandeira do Partido Comunista, né? A bandeira do comunismo, na verdade. E aí eu coloquei as duas coisas ali meio que ironizando, né? Falando o fato ali de que eu comprei um iPhone na China. Você quer uma coisa mais contraditória do que isso, né? Tipo, você comprar um iPhone num país que se diz comunista. A Apple que é o símbolo máximo, né, do capitalismo. Então, assim, eu faço inclusive muitas ironias aqui no canal, mostrando aí que não tem nada a ver. Eu posso falar o que eu quiser aqui, tá? Eu tenho vídeos aí falando sobre religião, falando sobre cristianismo, indo na igreja aqui na China, fazendo tudo que eu quiser, cara. Tipo, nesse sentido assim, né? Claro, não vou fazer tudo que eu quiser porque eu não tô na minha casa. Mas é assim, tipo, eu não preciso ficar preocupado com aquilo que eu vou falar, achando que o governo vai ver o que eu tô postando no YouTube. Cara, eles estão cagando pra mim. Começa por aí. O governo chinês ele tá cagando pra mim. Claro, aquilo que eu faço aqui dentro da China, eles obviamente vão, né, prestar atenção e tal. Eu não posso sair aqui tratando o país dele como se fosse a minha casa. Mas eu também não tenho que ficar me preocupando com nada não, tá? Tipo, nesse sentido assim, o que eu faço fora do Brasil, o que eu posto no meu canal no YouTube, ninguém liga pra isso, o governo não tá nem aí pra isso. É aquilo que eu faço aqui na China. Se eu sair fazendo vídeo aqui falando mal sobre a China, aí é claro, o governo vai... Pô, você tá na nossa casa e tá, né, fazendo isso daí,
Mas aquilo que eu faço fora, aquilo que eu posto fora pra vocês aí no Brasil, ninguém tá nem aí. Então é assim que funciona. E o Paulo, ele não é a pessoa mais patriota do mundo não, tá? Eu posso mostrar pra vocês aí inúmeros canais de YouTube de chineses, por exemplo, que também são extremamente patriotas, assim, da mesma forma. Ou eu posso citar o caso da minha namorada, por exemplo. Se vocês querem um caso mais pessoal, poxa, eu posso falar da minha namorada, da família dela, como eles são extremamente patriotas, né? Se você falar qualquer coisa da China, eles vão ficar bravos. Mesmo que às vezes seja verdade, tá? Então é bem parecido até com nós brasileiros, né? Tipo, todo mundo pode falar mal do Brasil. Olha isso. Todo mundo dentro do Brasil. Tipo, nós brasileiros podemos falar mal, mas ó, se algum gringo falar mal, aí a gente fica pistola, né? Mesma coisa aqui. Então, quando eles veem as pessoas de fora falando mal sobre a China, eles ficam também extremamente irritados, né? E eles defendem com unhas e dentes, mesmo que às vezes seja verdade aquilo que você está falando. Então eu mesmo já fiz várias críticas, né, em coisas que eu vejo assim no dia a dia que são verdade. Por exemplo, uma crítica que eu faço aqui sobre a faculdade, né? Vou pegar um exemplo aí para vocês bem bobo, mas por exemplo, o fato dos estudantes chineses aqueles serem muito tímidos, muito envergonhados, e às vezes até eles acabam, por mais que eles sejam pessoas boas, que eles queiram ajudar, né? Mas eles às vezes acabam meio que deixando de lado, eu sou estrangeiro, né? Eles ficam muito juntinho no mundinho deles ali e acabam não me ajudando naquilo que eu preciso no meu dia a dia. Então tipo, avisar alguma coisa sobre trabalho de casa, às vezes eu não entendo tudo porque meu mandarim ainda não é 100% fluente. Então eles poderiam me ajudar mais, né? Nesse sentido assim de me avisar, enfim. E aí eu acabo ficando um pouco chateado às vezes com isso. E aí quando eu critico, né, eu falo pra minha namorada, os chineses eles são muito tímidos, não sei o quê. Poderiam ser mais amigáveis nesse sentido, né, de ajudar, enfim, de querer ajudar. Aí ela fica brava comigo, cara. Tipo, não, como assim você tá falando mal, né? Tipo, então os chineses eles são assim pra tudo, cara. É impressionante. Não é questão de doutrinação. Quando você entra em questões políticas, piorou. Tá? Você vai falar sobre, sei lá, sobre Hong Kong, sobre Macau, sobre Taiwan. Aí, meu filho, se prepara, porque os chineses eles são extremamente participativos nessas questões assim de opinar sobre isso, né? E a gente até aprende na faculdade também, né? O que leva eles a terem essa opinião, tá? E aqui eu não vou entrar na minha opinião, eu tô falando aquilo que a gente aprende nessas questões de história, enfim, sobre esses lugares, né? Sobre esses territórios. Então, eles pertenceram à China, sempre pertenceram à China, né? Digamos assim, historicamente falando, como o caso de Taiwan, que desde a dinastia, eu posso até errar aqui exatamente qual foi a primeira dinastia que chegou ali em Taiwan e conquistou, né, Taiwan, digamos assim. Mas se eu não me engano foi, eu acho que a dinastia Ming ou foi a dinastia Tang, não sei exatamente. Então, vocês podem até dar uma pesquisada aí para ver exatamente, mas foi alguma dinastia antiga assim, sabe? Que conquistou primeiro. E aí historicamente sempre pertenceu à China, né? Desde muito tempo. E aí, claro, com a invasão ocidental à China durante a Guerra do Ópio, eles perderam alguns territórios. Hong Kong, Macau, os portugueses ficaram com Macau, os ingleses ficaram com Hong Kong, enfim. Também teve bastante participação do Japão em Taiwan, né? O Japão ali meio que também se instalou em Taiwan durante a Guerra Sino-Japonesa, que é a guerra ali durante aquele período ali da Segunda Guerra Mundial, sabe? O Japão cometeu muitos crimes humanitários. Então, durante muito tempo, esse território pertenceu à China, né? E os chineses eles veem como historicamente um território chinês. Então, é por isso que quando você fala sobre separar a China de Taiwan, a galera fica brava com isso, sabe? Então eles têm um motivo histórico deles do porquê que eles pensam isso. Às vezes você pode até discordar, tipo, falar, não, eles têm o direito de seguir o caminho que eles quiserem, né? No caso dos taiwaneses. Mas
os chineses também têm o motivo deles para acreditar de que não tem que ser assim, sabe? De que é um território que pertence à China e é isso, sabe? E é aquilo que eu sempre falo, eu tenho que respeitar o local que eu tô, tá? Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ter respeito. Vocês têm que aprender a diferenciar as duas coisas, medo de respeito, tá? Então, eu, por exemplo, eu tô aqui na China, eu posso opinar sobre as coisas, como eu opino, inclusive, mas eu tenho que respeitar acima de tudo. Eu não tenho que achar que eu, como estrangeiro aqui, eu sou superior aos chineses, a minha opinião é mais importante, tá? Então, tipo, aquilo que eu falo pra vocês, eu falo de coração, mas eu, acima de tudo, respeito. Então eu entendo a visão aqui da galera, enfim, e é quase uma visão unitária, digamos assim. Então, tipo, a galera aqui, para qualquer pessoa que você for perguntar sobre essas questões, eles vão falar a mesma coisa. Mas é claro, sempre vai ter gente também que vai ter um pensamento diferente, não é porque a gente tá na China que todo mundo pensa igual, tá? Tem sim pessoas que pensam coisas diferentes, mas é um pensamento realmente muito unitário, porque o chinês ele tem esse pensamento unitário. Não só o chinês, mas o japonês, o coreano, tá? O taiwanês, às vezes vai ser em outras questões, ou sei lá, convergindo para uma outra coisa, né? Para uma outra opinião. Mas eles também têm esse tipo de união, digamos assim, de pensar as coisas meio que em conjunto. Isso faz parte da cultura oriental, não é apenas uma coisa do comunismo ou de como eles foram doutrinados aqui. É uma questão unitária mesmo, né? De ter uma identificação como povo e pensar junto. E é isso que faz a China ser o que é, né? A galera é muito unida, todo mundo trabalha junto, todo mundo apoia, né? E tá junto ali para poder fazer o país crescer. Então, só para não divagar demais aqui e também para não alongar o vídeo de uma forma desnecessária, eu gostaria de sugerir a você que tem uma visão assim da China, sabe, de achar que o Paulo é, por exemplo, o cara mais patriota do mundo porque ele tem medo ou porque ele é doutrinado. Enfim, pesquise sobre outros criadores de conteúdo aqui da China ou que moram no Brasil, enfim, mas que são chineses ou que, sei lá, teve algum contato com a China, um contato de longo prazo, assim, né, de aprender sobre a cultura, enfim, para ver o que eles pensam também, tá? Para ver se é só a minha opinião ou se é a opinião da galera em geral, dos chineses ou dos brasileiros que moram aqui ou que, sei lá, já passaram por aqui, para ver o que eles pensam. Então, por exemplo, tem a Cícia aí, que é a chinesa que mora no Brasil há bastante tempo, né? Agora ela tá na China, ela tem família aqui, o marido dela é brasileiro, então, tipo, ela fala sobre cultura chinesa também. Ela fala em alguns vídeos sobre alguns temas um pouco mais polêmicos, por mais que não seja muito o foco do canal dela, porque ela é professora. Mas tem muita gente, tem aquele 2 a mais, né, que é um casal brasileiro que morou aqui na China também durante muito tempo. E é um canal muito bom. Eles falam sobre muitos temas polêmicos assim também. Eles falavam, né, no caso, porque eu acho que o canal deles está meio parado agora. Então, assim, são muitos os canais, tem vários mesmo. Tem a Simi, por exemplo, que é uma japonesa, pra você ter ideia, tá? Ela é descendente de japonês e ela mora aqui na China. A Simi mora em Shenzhen, se eu não me engano, que é no sul. Aqui fica em Shandong, Shandong não, fica em Guangdong, na província de Guangdong, aqui na China. Então, ela mora aqui há bastante tempo também. Ela grava muitos vídeos sobre a China, sobre temas polêmicos, e ver o que eles pensam lá, tá? O que eles falam sobre essas questões. Ou seja, é muito fácil pra gente, galera, como brasileiro, a gente que é revoltado, né? A gente tem esse espírito revoltado por natureza, por vermos a realidade extremamente triste do nosso país, um país que tem tantos problemas sociais e que parece que nada muda, né? Então, galera, para nós brasileiros, né, nós temos esse espírito ocidental de ser extremamente crítico com tudo, né? Isso é parte realmente da essência do ocidental. Eu aqui na China também tenho esse espírito de ficar reclamando sempre, questionando tudo, inclusive sobre as coisas aqui, tá? Não é porque eu tô aqui que eu sou o cara mais perfeito do mundo
que eu acho que tudo aqui é perfeito, tá? Muito pelo contrário, eu tenho muitas ressalvas sobre coisas que eu vejo aqui, que eu também questiono, tá? Então, assim, a gente tem esse espírito por natureza. Inclusive, minha própria namorada, ela acha isso um pouco excêntrico, né? Porque a gente reclama realmente muito das coisas, principalmente de política, enfim. Eu sempre tô falando mal do Brasil pra ela, e ela fica como pode, né? Tipo, é o seu país. Por que você tá falando mal, assim, tipo... eu reclamo muito porque eu vejo muita coisa errada e eu não consigo me contentar com isso, sabe? Eu não consigo aceitar de uma forma tranquila. Mas isso é parte da minha essência como ocidental. Então a gente reclama porque a gente vê as coisas erradas, a gente sabe que a política do Brasil é extremamente corrupta e que tem muita coisa errada. Agora o chinês, ele não tem esse espírito, né? Ele não acha assim que as coisas aqui estão erradas, que nossa, olha só quanta coisa errada, enfim. Eles têm essa visão de que o país deles está melhorando, que a qualidade de vida das pessoas de fato está melhorando. E é uma realidade, tá? Você pode ter qualquer crítica sobre a China aí, falar mal da China, sobre, sei lá, achar que as coisas aqui são controladas, enfim. Mas você não pode negar o avanço social chinês, tá? Aquilo que proporcionou para a população, aquilo que o governo fez para a população. Então os chineses, eles são, antes de mais nada, muito gratos ao que aconteceu aqui, ao que o Partido Comunista fez pela China. Agora, sobre uma crítica muito comum que a galera faz sobre a China, né, que é sobre a China ser uma ditadura, enfim. E olha só, eu não sou a favor de ditadura nenhuma, mas eu também não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita de falar pra vocês que a democracia ocidental é a coisa mais linda do mundo, como a mídia ocidental faz, né, de ficar falando sobre democracia, como se fosse uma virtude, como se não tivesse problemas, como qualquer modelo político que existe, tá? E eu não sou hipócrita. Se você pegar historicamente, em 4.000 anos de história, pelo menos 4.000 anos aí desde a dinastia Xia, que foi a primeira dinastia da China, cara, a China sempre foi uma ditadura, sempre foi, tá? Não é agora que o Partido Comunista Chinês no poder que a gente começou uma ditadura na China. O chinês sempre teve esse pensamento de liderança, de ter um líder, seja um imperador, seja um presidente, mas sempre teve esse pensamento de ter uma pessoa no poder, né? Uma pessoa com virtude, diferentemente da política ocidental, da política brasileira principalmente, né? Que a gente tem aí muitos corruptos, enfim. E eu não estou dizendo que aqui também não tem corrupção, porque tem em qualquer lugar do mundo, mas é uma virtude realmente aqui da cultura ocidental, do pensamento filosófico confuciano. Se você estudar aí um pouquinho o que é confucionismo, você vai entender sobre esse fator, né, que eu estou falando aqui, que é o fator filosófico de pensamento de virtude que existe na cultura daqui. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: para o chinês, não importa se a China é uma ditadura, não importa se vocês dizem que a China é uma ditadura, o que importa de fato é aquilo que eles veem no dia a dia, nas transformações sociais, na liderança do país, né, de ter um presidente que é honesto, que trabalha para a população. A política em si na China, ela é feita para a população, não é feita como no Brasil para o interesse dos políticos, tá? Então, para eles, pouco importa, cara, se aqui é uma ditadura, se aqui é democracia. Isso daí para eles não faz o mínimo sentido, né? O que eles veem de fato é os problemas sociais que existem, tá? Aquilo que deve ser feito ou não, se um político ele é honesto ou não. Então tudo isso vem do confucionismo e é muito importante de se falar, né? Então é isso, espero que eu tenha elucidado um pouquinho para vocês. Claro que nesse tipo de vídeo assim, geralmente eu vou ter um pouco mais de crítica, a galera falando mal, enfim, falando que eu tô passando pano, que eu sou comprado pelo governo. Eu não tô nem aí para o que vocês pensam, na verdade, tá? Eu tô aqui por conta própria, pelos meus próprios esforços e pouco importa o que vocês pensam, de verdade. Assim, tipo, eu faço vídeo aqui pro YouTube porque eu quero, não é porque ninguém me paga, porque eu tô aqui fazendo aquilo que eu gosto de fazer e tô nem aí, sabe? Esse é o meu pensamento. Eu não sou pró-comunismo, eu não sou
bagaça nenhuma, tá? Eu sou simplesmente uma pessoa que grava conteúdo sobre a China porque gosta, tá? E quer mostrar pra vocês a verdade dos fatos, aquilo que eu vejo aqui na minha experiência de China, tá? Então, se você gostou do vídeo, sempre lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like, porque isso daí me ajuda bastante, aquilo que eu falei novamente. E eu vou tomar um cafezinho aqui, porque eu tô congelando. Tá fazendo 1 grau agora aqui, olha só que frio. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima. Falou, zaijian!